Aí galera, eu tô aqui com o HP ProBook 445 G7, dá uma olhada aqui, ó, é aquele prateadinho aqui, né, que tem uma entrada que não é Thunderbolt, mas que carrega o celular, mas que carrega o notebook. Tem suporte a vídeo e carrega o notebook, essa saidinha aqui. Não é Thunderbolt, mas é quase uma Thunderbolt, hein? Se não fosse o quase, porra, é difícil um computador com Type-C, com suporte a vídeo e carregamento. Daqui o RJ45, HDMI, duas USB tipo A, a entrada P2 híbrida, aqui para carregamento, e esse furinho aqui é um LED. E desse lado, cartão SD, outra USB e aqui para prender, né? Para prender ele na mesa. E essa USB aqui é 24 horas, ó, tem o símbolo de bateria. Se o notebook tá desligado na mochila, você põe um cabo USB aqui e carrega teu celular. É bem interessante. É a logomarca do ProBook escrita, né? É isso aí, vamos ver as possibilidades de upgrade, já que eu fiz o unboxing dele há um tempo atrás e esqueci de gravar o vídeo das possibilidades de upgrade dele. Tirar o parafuso eu vou pular. Pra quem nunca viu, esse é daqueles notebooks que fica aqui com o parafuso levantado, tá vendo? O parafuso fica levantado, né? Ó, tá levantado, mas ele não sai. Então você tem que tirar, abrir ele com esse detalhe ali do parafuso que não sai. Aqui, você vai fazendo aos pouquinhos aqui. É bem dificinho de abrir esse notebook. Assim que aos pouquinhos. Aqui, vai forçando até ele ir abrindo. Antes eu pulava essa parte no vídeo, mas daí a galera começou a falar, né? Pô, mas na parte mais difícil ele pula, que é abrir, né, o notebook. E agora eu vou começar a deixar um pouco aqui alguns trechos, né? Ó, vou deixar alguns trechos aqui pra galera vir acompanhando. Ó. É complicadinho, né? Mas só ter paciência que abre. Aí. Ó, quebrei o cartão, viu? Fui com muita sede ao pote, chegou a quebrar o cartão. E antes que alguém pergunte aí, galera, esse cartão aqui já tá desabilitado, tá? Não vai usar aí teus cartões que estão funcionando aí, que não vai dar certo, galera. Por favor, hein? Aí, aqui. Aí, quase. Falta um trecho aqui na frente. Vou continuar aqui por trás. Aí. Não é complicado, né? É assim mesmo. Não é fácil não. Ele sempre tem essas peculiaridades aqui. Ó, tá quase. Se ele já tá nesse ponto e não abre, não força, galera, que às vezes pode ser um parafuso oculto. Agora eu vou ter que dar uma espiada aqui pra ver se tem um parafuso oculto embaixo desses pezinhos aqui. Ele não tinha travinha, mas tinha que ser com bastante cuidado, galera, porque esses parafusos aqui, ó, eles não saem, tá vendo? Ó, esse parafuso não sai. Daí uma voltinha que dá ali, se você ficar puxando e ele tiver com uma volta travado, ele já te ferra aqui. Mas eu agora consegui abrir, né? Então vamos ver como é que ele é por dentro. E aí, ó, tá aí o bicho. Olha, tem espaço para mais uma memória DDR4. E aqui é o cartão SD dele. Deixa eu ver se é SATA, o que é isso aqui. Solid State Storage. Não diz se é SATA. Se é PCIe, NVMe, não fala nada. Daí você deve estar se perguntando o que é essa fita aqui, né? Essa fita tá prendendo um adaptador para pôr um HD aqui ou um SSD SATA. Pode pôr um SSD SATA ou um HD aqui nesse espaço. Tem o espaço certinho aqui. Aqui teoricamente é um M2 PCIe NVMe, porque ele é bem rápido esse computador. E a galera deve estar se perguntando, né? Se ele é um computador intermediário, por que ele tem dois heat pipes aqui? Né? Por que será que ele tem dois heat pipes, galera? Alguém sabe? Ele não é Intel, por isso. Se ele fosse Intel, ele ia ter um heat pipe só aqui. Como ele é um AMD Ryzen 4, ele esquenta pra caramba, galera. Então ele tem que ter dois heat pipe aqui, um cooler de alta performance. Às vezes eu tô trabalhando, eu coloco a mão aqui, tá saindo fogo quase aqui, uma ventania saindo aqui. Negócio nervoso mesmo. Ele tem uma bateria de 3.750 mAh de bateria, não dá nem 4.000, e é uma bateria de 45 watts. E não dá pra pôr uma maior, porque o espaço não dá, e também porque não tem do mesmo tamanho maior, fica limitado. Então a limitação de upgrade desse ProBook
445 G7. A limitação é 2 pentes de 8 GB ou 2 pentes DDR4 de 16 GB, né? Um SSD M2 PCIe NVMe de até 2 TB, e aqui você pode pôr um HD de 2 TB ou um SSD SATA padrão 2.5 de até 8 TB também. É o upgrade que dá para fazer. Um SSD SATA, um M2 PCIe NVMe e mais um pente de memória RAM de 8 GB para ficar 16, ou tirar esse e colocar 2 pentes de 16 para ficar com 32, que não tem necessidade, porque ele não tem placa de vídeo, né? A placa de vídeo dele é integrada, então não precisa tanta memória RAM assim, a não ser que você vai trabalhar com máquina virtual, né? Se você vai ter várias máquinas virtuais, daí você coloca um SSD de 1 TB ou 2 TB e 32 GB de RAM. Você pode particionar essa memória RAM entre as máquinas virtuais. Ah, e para quem está perguntando, esse pente de 8 GB aqui é de 3.200 MHz. Então, se você for comprar mais um pente, você tem que comprar de 3.200 MHz, porque ele usa a 3.200 MHz. Porque não é um Intel aqui, galera, é um AMD. A AMD usa a frequência de 3.200 MHz. Ou as máquinas Intel que usam essa frequência de 3.200 MHz é só de 11ª geração para cima. Eu não vi nenhum de 10ª geração ou de 9ª geração que use essa velocidade. Só usa AMD mesmo. E aqui a antena Wi-Fi, né? Você pode trocar por uma que tem... Mas essa aqui já tem Wi-Fi 6, então não sei. O upgrade disso aqui só futuramente, se existir uma melhor que essa, porque essa aqui já tem Wi-Fi 6, é dual band, tem Bluetooth, tem tudo aqui nessa plaquinha, então não tem necessidade de upgrade. O único upgrade é isso, é memória, uma memória a mais e um SSD ou HD a mais aqui. O resto é substituir. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de possibilidades de upgrade do HP ProBook 445 G7. E é isso aí, galera. Quem gostou, deixa um like, quem não é inscrito, se inscreve no canal. Na descrição do vídeo vai ter links das lojas parceiras do canal. E é isso aí, galera. Até a próxima. Já tô montando o próximo vídeo.